Oi, pessoal! Tudo bem com vocês, gente? E hoje nós vamos trazer um tema tão legal aqui, né? Um tema diferente, mas um tema muito importante também. Que é sobre... escola. Sobre a minha escola dos sonhos. Do que eu acho que seria a escola perfeita. A gente vai conversar sobre isso. Legal. Gostei do tema. E aí? Então, gente, eu acho que na minha escola dos sonhos, você escolhe o que você vai aprender, assim. Claro que a matemática básica, português também, português precisa muito aprender. Sim, né? Na minha escola perfeita, gente, você escolhe o que você vai querer estudar. Então, assim, se você quer estudar matemática, você gosta da matemática avançada, você estuda matemática avançada. Se você gosta de estudar história, você estuda história. Se você gosta de estudar geografia, estuda geografia. E estudo mais avançado, né? Sim. Porque eu acho que todas as matérias básicas é importante sim ensinar. São importantes. Mas assim, eu acho que partes das matérias mais avançadas, elas poderiam ser opcionais para os alunos escolherem. Sim. Eu acho que seria bom. E porque assim, sinceramente, eu acho que tem muita gente por aí que estudou, ralou na escola para poder tirar notas boas, estudou um monte de coisa, mas metade das coisas que elas estudaram na sala de aula, elas não aplicam no dia a dia. Nossa, eu acredito que muito mais a gente não aplica. Então, se a gente está numa área, entendeu? É verdade. Se volta para uma certa área. Na minha época, que não passou tanto tempo assim, mas porque hoje tem o Enem, né? Mas na minha época era vestibular mesmo. Então, por exemplo, estou fazendo vestibular para educação física. Eu lembro que tinha português, matemática e redação, gente. É o básico, tá? Básico do básico. Mas aí tinha a área da biologia que você tinha que estudar. Sim. Então as outras áreas, história, geografia, aquela coisa mais era... Eu acho que isso também deveria mudar. Deveria deixar de existir o Enem. Por exemplo, eu sei que o Enem ajuda, já que o Enem é um conjunto de provas que você concorre a várias universidades. Porém, eu acho que seria melhor para todos, para você passar, para você não se estressar tanto não se estressar tanto estudando para o Enem. Seria se cada universidade tivesse um vestibular, igual minha mãe falou que na época dela era assim. Por exemplo, eu vou querer cursar design gráfico. Então, o que eu vou estudar? Português, matemática básico, lógico. Um pouco de geometria, porque é artes gráficas, eu vou estudar sobre esculturas. Então, assim, eu acho que seria bom se os vestibulares fossem assim, mais fechados, assim, numa matéria, isso? Peraí, tem gente aí. Não vai... Vindo, gente. Ninguém vai botar isso no negócio. Mas eu queria botar. Passou um ônibus, você tem que parar. Não tem problema, né? Claro, eu posso fazer a hora. Eu já tô feliz. Hoje quem quer série sou eu. Hoje quem quer série sou eu que vou eu já tô feliz. Eu quero essa parte. Eu sei, na hora que vou fazer a foto no final, vamos fazer uma foto. Ai, legal. Eu vou fazer. Os vestibulares, assim, para as faculdades, deveriam ser vestibulares mais fechados, assim, para matéria que você, pro tema, né, da faculdade você vai querer fazer. Sim. Outra coisa que eu acho super importante, que deveria ensinar nas escolas, uma matéria obrigatória, sobre finanças, sobre matemática economia, financeira, sobre culinária. Porque, gente, tanto de gente que eu conheço que ralou pra entrar numa faculdade boa, conseguiu entrar numa faculdade boa, mas chegou pra morar em república ou em casa, apartamento sozinho, sabe cozinhar um ovo? Tem que saber cozinhar um ovo, tem que saber. Fritar, né? Um ovinho, né? Não só cozinhar, fritar o ovinho. Não, sabe fritar um ovo? Sabe? Não sabe fazer as Você tem que fazer, e ainda mais que o mais importante ainda em culinária é na educação alimentar também. Pra você saber o que comer pra você poder ter uma saúde melhor. Nutrição. Deveria isso na escola, uma boa deveria nutrição. ensinar nutrição nas escolas. É verdade. Porque é muito importante isso. Porque também existem muitas pessoas
que Se conseguem alimentam. passar numa universidade boa, mas acabam ficando doentes porque não se alimentam de coisa boa. Como falam, né, na faculdade, você se alimenta, o que te deixa vivo é o miojo e o ódio. Então, assim, você você sobrevive de miojo e ódio. Então, assim, Por que ódio? porque faculdade é difícil. Ah, entendi. Nossa, mesmo E você não fazendo tem tempo o que pra fazer gosta. nada. Não, isso é verdade, isso é verdade. Dependendo. Então, assim, você se alimenta de miojo e ódio, que é uma alimentação simples, Essa e o tá ódio pra ótima. você conseguir passar de Nunca ouvi falar isso. conseguir mas o tá bom. diploma. Beleza. Mas assim, deveria sim ensinar nas escolas nutrição para poder ter uma alimentação balanceada. Eu lembro que foi uma vez quando eu tava no terceiro ano que eu aprendi sobre pirâmide nutricional. E depois nunca ano. mais aprendi sobre isso. Fundamental. Olha, tá vendo uma coisa boa. Então deveria ter, eu acredito que você esteja falando para ter isso no ensino médio. Lógico, e coisas mais profundas. Não, se você teve um terceiro ano, pode ter em tudo, no fundamental, né? Mas é o seguinte, eles ensinaram isso quando eu era mais nova, mas agora que a gente tá precisando, porque a gente esquece umas coisas, sim, né? Sim, claro. Eles não ensinam, sabe? Então, assim, eu acho que deveriam ensinar. Na minha época, hoje eu Gente, na época da minha mãe, há 1000 anos atrás. Não é jurássica igual você. Há 10.000 anos atrás. Na minha época, pouquinho tempo atrás, eu tive aula de economia doméstica. Quem teve aula de economia doméstica aí, gente? Teve aula de economia doméstica. Os homens tinham aula de economia doméstica. Eu acredito que era assim, aberto, não sei, acho que todos, eu não lembro de ter. Mas já que escolheram outra coisa, artesanato, era uma coisa assim, mas eu lembro que tinha economia doméstica, lembro. Artesanato, que eu lembro que eu fazia umas bolsas de barbante. Legal, era chique, né? Aí eu fiz pintura em vidro também. Muita coisa, aprendi muita coisa. O que eu mais, assim, o que eu mais lembro são desses dois detalhes, que era pintura em vidro, que eu amei fazer. E fazer, aí eu pintei também espelho, sabe? Fiz arte em espelho. E essa questão do barbante, fazer as bolsas, que eu achei muito interessante. Porque minha mãe é artista, eu nem sabia. Sou artista. Sou artista. Mas eu lembro que tinha uma matéria que era muito, muito show, moral e cívica. Educação moral e cívica. Poxa, essa matéria era show. Por quê? Porque ensinava nas boas maneiras. Então por exemplo, é o cultura e cidadania da antiguidade. Só pode, porque assim, por exemplo, se jogar coisas... Hoje você vê, gente, pessoal jogando na rua, coisa, sabe? Essa educação, assim, por exemplo, gente, uma coisa que eu lembro perfeitamente, vê se isso se ensina nas escolas hoje. Por exemplo, como você passar, a pessoa quer uma tesoura, aí ela passa minha tesoura, ou passa minha faca, passa meu garfo, olha que coisa, gente. Aí você tem que segurar na ponta e passar para a pessoa, entendeu? Pra ela. Hoje em dia a pessoa... São regras assim, filha, eu não sei nem se é etiqueta, mas acho que está dentro da etiqueta, não sei. Mas são assim, regras fundamentais, porque aí você pega uma colher, aí você vai lá, dá a colher, você pega a colher, né, como é que fala, no cabo, e passa a pessoa vai pegar a colher pela ponta? Não, então você tem que pegar de levinho, passar para a pessoa assim, para ela segurar, sabe? A tesoura, você segura na ponta da tesoura onde corta e você passa para a pessoa já pegar. No cabo. Gente, né, para a pessoa já pegar no cabo. Então, assim, são umas regras dessas que são muito legais. Eu lembro que foi falado também sobre essa questão, até mesmo de etiqueta à mesa, de sentar, de não falar com a boca cheia, né, gente? Não fazer barulho com a boca ao comer. Isso é uma direta? Com a boca. Gente, mas eu lembro disso. Você já aprendeu isso na escola? Não. Mastigar com a boca fechada. Poxa, como eu lembro disso, gente? Isso foi na escola que ensinou. E hoje eu não sei se isso ensina na escola, né? Eu acho que hoje em dia as escolas, elas atribuem essa questão de etiqueta para as pessoas elas aprenderem em casa, mas acontece que os pais, muito pouco os pais ensinam. Minha mãe, ela me ensina algumas coisas assim. Mas a diferença é que eu sempre esqueço, Mas tá vendo como é que tem várias coisas que podem ser... Tem várias coisas que podem ser trabalhadas em escola. E substitui as matérias difíceis, que você não vai usar pra nada na escola, a não ser que se você for, a não ser que você estude aquela área.
Por exemplo, agora eu quero fazer uma coisa com vocês aí, gente. Me pensa aí com você 3 coisas que você utiliza no dia a dia. Eu vou dar 10 segundos pra vocês pensarem, tá? No dia a dia, 3 coisas. Que você utiliza? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, Eu tenho que pensar também. 6, 7, 8, 9, 10. Pensei. Pensou? Agora, você pensou fórmula de Bhaskara? Não, porque Nem você sei. não utiliza no dia a dia Não, nem isso. sei. Nem sei. Quer ver outra coisa também? Desculpa, por que eu tenho que estudar sobre pi? Eu não utilizo pi. Pior é fazer Gente, conta eu com tô pi. falando, é pra quem não é da área. Tem muita, por exemplo, química. Tem tanta coisa em química que eu não utilizo. Que coisa em química que a gente utiliza? Não sei saber que óleo não se mistura com água. Isótopos, isóbaros, isótonos. Eu lembro disso, gente, que caiu na prova e que eu tinha Minha mãe dúvida. colou. Foi na mão. Eu escrevi um detalhe na mão, gente. A coisinha do isótopo, isóbaro, isótonos. Uma coisa simples. Você nunca mais esqueceu. Não, nunca esqueci. Por quê? Então isso aí é um fato, gente. Coisinha bobeirinha que eu escrevi na mão, fui fazer a prova na plateia, que eu lembro que na minha época foi na plateia, tá? Né, todo mundo separado e tal, aquela coisa assim. Aí o que acontece? Beleza, acertei a questão dos isótopos, isóbaros, isótonos, que hoje eu já não lembro mais, tá? Aí peguei a prova, fui levar lá pra professora. Aí na hora que eu fui conversar com ela, porque ela foi olhar, né? Nossa, eu lembro até do nome da professora Maria Amélia. E aí? Aí eu fui entregar e fiquei conversando com ela. Aí eu conversando assim, ó, sabe? Aí ela virou e falou assim: o que tá escrito na sua mão? Gente, por que eu não fiz assim, ó? Né? Não, por que E apaguei. você não fez assim, ó? Tipo assim, você bota a mão no bolso, sei lá, faz alguma coisa assim, ó. Fica só com uma. Não, e era a mão esquerda mesmo que estava escrito, Faz não era assim, direita, entendeu? Mas eu não lembrei, gente, a inocência de uma pessoa que não cola, sabe? A inocência. Aí eu fui e fiz e não tirei, Gente. fui de boa, conversando. Pior que colar, Anulou. colar errado. Aí, viu? Se colou errado, né? Colou errado, é isso aí que prof. acontece. Falei, gente, foi Outra cômico. coisa, biologia na Eu gosto muito de biologia, mas eu não consigo entrar que eu tenho que decorar essas coisas de célula, é muito chato. Anafas e essas Nem coisas sei o que é assim. isso. Não. Ai, muito chato, enfim. Agora, tá vendo? Se você vai ser um especialista na área, legal. Você estuda. Agora, é claro que não vamos deixar a história de lado, tem muita coisa da história. Eu acho que história legal, e né? geografia é importante porque você aprende sobre o mundo ao seu redor e também sobre as coisas que já passaram. Porque assim, se as pessoas realmente estudassem história, elas não cometeriam alguns erros que acontecem, porque tem muita gente que comete erros de antigamente. Então assim, aprendendo sobre história, você não comete erros, você aprende com o passado. Mas estão deixando de ver muitas coisas Importantes, né? Importantes Complicado. para a vida, que ensina os alunos a Verdade. conviver, né? Em A se sociedade. relacionar, a controlar o seu próprio gasto, né? Isso, assim, Lógico. o seu dinheiro, a ter Fazer como uma poupar. uma contabilidade, fazer Sim. aquele controle do seu dinheiro. Controle de receitas e despesas. Isso não ensina, mas isso deveria ensinar. Tudo bem, gente, que tem aplicativos prontos, mas mesmo assim você tem que saber. Outra como coisa, ensinar a criar um portfólio decente. Isso, é verdade, hein? Importante. Devia ensinar a criar um É portfódio. importante. Ensinar as coisas. Devia ter uma aula também só pra isso, só pra trabalho. Mundo do trabalho, essa aula de mundo do trabalho que eles ensinam como você se comporta numa entrevista de emprego. É importante. É importante. Também. Bom, gente, acho que foi isso, né? Legal. Então essa é a escola dos Essa sonhos. é a minha escola dos sonhos. E que eu E a espero. escola de vocês? Comenta aí o que você acha que poderia implementar nas escolas ou tirar da educação Uhum. das escolas que elas ensinam hoje. Contem pra gente. Sempre né? contem com a gente aí nos comentários, se Compartilhem, compartilhem, Uhum. curtam o vídeo e se inscrevam no nosso canal se você gostou do nosso conteúdo. Sim. E obrigada a quem aqui assistiu até o final. Sugestão, Obrigada por né? apoiar a gente. Sim, sugestão de temas de vídeos. Comentem É. tudo isso aí. Sim. Beleza. Beleza, gente? Até a próxima. Um beijo! Beijo.